Olá pessoal, estamos aqui de volta para mais uma live aqui da Semana Internacional de Conscientização e Sensibilização sobre a Compostagem. Sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre a compostagem domiciliar como instrumento de política pública, principalmente aí com o caso de São Paulo, com o nosso convidado Cláudio Spínola, que é fundador da Morada da Floresta e foi um idealizador do projeto Composta São Paulo, que distribuiu cerca de 2 mil minhocários gratuitos num processo bem marcante aí para a compostagem domiciliar do país. Então, sejam muito bem-vindos para esse bate-papo aí, que contempla aí a nossa programação dessa semana, que está incrível. Quem já viu as outras lives, quem está acompanhando aí, está vendo a riqueza de conteúdo e inspirações que a gente tem compartilhado. Então, vou esperar o Cláudio chegar aqui para convidar ele para estar ao vivo e contar de toda essa experiência dele, de empreendedorismo, com a compostagem e também de buscar aí uma atuação mais profunda diante do cenário que a gente tem hoje dos resíduos sólidos, né? Então, muito importante a gente incentivar esses trabalhos, esses projetos que visam um bem-estar, uma qualidade de vida, economia, geração de recurso, né, de forma inteligente. E nada melhor do que começar isso com a compostagem. Não sei se todo mundo aqui já realiza compostagem, mas está no momento da gente se inspirar com a história do Cláudio. Vou chamar ele aqui. Só um minuto que já vai conectar. Ele já está chegando aí. Fala, Cláudio. E aí, pessoal, tudo Tudo bom? bom? Tudo bom. Bem-vindo aí, um prazer tê-lo aqui conosco. Essa semana aí internacional, né? Aproveitando esse ensejo para a gente fazer esse movimento aí, para inspirar todo mundo a fazer compostagem em casa, a todo mundo expandir esse nosso trabalho aí árduo de plantar essa sementinha da compostagem, da agroecologia, do lixo zero. E nada melhor tê-lo você aqui como convidado, uma pessoa que já está aí com uma longa estrada aí de experiência e de trabalho, né? Pessoal Legal. aí vai chegando. E Cláudio, já vamos começar a live. Ela fica gravada aqui por 24 horas. Eu não tô. O pessoal está assistindo depois também. E aí eu vou aproveitar essa uma horinha, que é um tempo curto que a gente tem aí, para saber um pouco da sua experiência. Eu gostaria de saber um pouco da sua história mesmo, saber como que a compostagem surgiu na sua vida, para a gente inspirar as pessoas aí que muita gente enche de desculpa para não começar, né? Estão vendo aí na prática o que é possível, eu acredito que inspira as pessoas. E também, já vou emendar, né, que tem essa história do Composta São Paulo, que foi um marco na compostagem domiciliar, no trabalho da Morada da Floresta também, enfim, que fez um trabalho muito importante, né, aí na cidade de São Paulo, um acompanhamento com o poder público também. Queria saber dessa experiência. E no final a gente chega no desenvolvimento da UME, que é a queridinha aí da composteira, o minhocário queridinho do Brasil. Você que desenvolveu, né, aprimorou, fez um design super bacana aí e está aí nesse viés empreendedor também conosco. Tá bom. Então tá, eu vou tentar ser bem resumido, porque tem tanta história para contar que não cabe. Tá bom. Aí Resumindo, qualquer coisa, se tiver alguma pergunta aqui, eu vou puxando aqui para a gente. tá bom, maravilha. Em resumo, né, eu nasci e cresci em Brasília, uma cidade super arborizada, né, super ampla, com muita natureza. E quando eu tinha 16 anos, eu vim para São Paulo, caí em Higienópolis, no centro da cidade, e fiquei bastante impactado com essa situação da densidade demográfica, né? Muitas pessoas, muito cimento, pouca árvore, trânsito, poluição. E aquilo foi um marco na minha vida de impacto de visão de mundo. E isso foi em 92.
E quando fui fazer faculdade, fui fazer artes plásticas, que é onde vai chegar na UME, né? Mas naquela época eu não queria ser o parafuso do sistema, não queria contribuir com a destruição que eu estava vendo, né? Acabei fazendo artes plásticas. E no meio do curso, aí eu entrei na USP, que foi daí que eu vim morar nessa casa. E no meio do curso, eu conheci a Namorada da Floresta aí. Namorada da Floresta, que a gente está aqui no bairro do Butantã, atrás da USP. Aí eu conheci a permacultura em 98. E a permacultura estava chegando no Brasil, né? Para quem não conhece permacultura, ela surgiu na Austrália, com essa proposta de entender que a humanidade está caminhando por um caminho errado na relação com a natureza, né? Então, como que a gente consegue gerar produtividade sem gerar destruição, né? Gerar sustentabilidade, gerando produtividade, gerando uma harmonia com o meio ambiente. Então, a permacultura, naquela época, estava super iniciando no Brasil. Não tinha nenhum instituto de permacultura ainda estabilizado. Na verdade, o primeiro instituto, que é o IPEC, estava comprando a terra naquele momento. Ai, que E, legal. e eu fiquei muito encantado com o conceito, né? Só que eu não tinha ainda elementos, conhecimento para aplicar. E isso foi em 98. Em 99, eu fui para a Amazônia para fazer ayahuasca lá e acabei trazendo as mudinhas do cipó e da rainha, são duas plantas da floresta. E eu plantei aqui na morada e naquele momento eu falei, nossa, eu preciso agora fazer alguma coisa. Eu não estava mais... Eu tinha uma insatisfação muito grande, assim, sabendo que eu poderia fazer mais do que eu estava fazendo, né? Então eu comecei a fazer compostagem ali, em 99. Só que era uma época que não tinha como hoje, né? Que até a partir da minha experiência eu comecei a compartilhar também, mas naquela época não tinha internet direito, na internet estava já tinha alguns anos, mas ainda não era tão difundida como é hoje. Eu mesmo acessava só na USP, lá naquelas salas de faculdade, né, com computadores na internet de escada ainda. Então não tinha essa fonte de informação. Mas eu comecei a fazer, né, com as pessoas que eu ia conhecendo. Aí eu comecei a fazer compostagem termofílica aqui no fundo do quintal. E fiquei fazendo compostagem termofílica, para quem, né, já sabe mais um pouquinho, né? Tem a vermicompostagem, que é a compostagem com minhocas, que é essa que a gente difunde, né, com os minhocários, e tem a compostagem termofílica com bactérias. Naquela época eu nem sabia disso, sabia que juntava ali folhas, né, com um ambiente ali adequado e fazia a compostagem. E então eu fiz errado no início, eu acho que muita gente já passou por isso, né? Então, daí depois começa a acertar o ponto. Eu fazia em tonéis, né? Usava no mesmo princípio do miocárdio, tinha 3 tonéis, enchi o primeiro, depois enchi o segundo, enchi o terceiro, depois que o terceiro estava cheio, derrubava o primeiro para aproveitar o composto. E aí em 2007 a gente começou a dar cursos aqui. A Morada da Floresta, a gente começou a aplicar a permacultura na residência, né? Então a casa foi se transformando, virou uma comunidade, começou a virar um laboratório de permacultura, então começamos a mexer na estrutura física da casa, então criamos um salão de aula, começamos a fazer coleta da água da chuva, aproveitamento do sol para aquecer a água, a horta, enfim, aí começamos a ministrar cursos de permacultura aqui. Nessa época eu conheci as minhocas californianas vermelhas, até então eu fazia a compostagem termofílica. E foi no ano de 2007 que eu comprei minhas primeiras matrizes de minhocas e comecei a experimentar fazer compostagem com as minhocas californianas. Então, as minhocas vermelhas, que na verdade são minhocas europeias, que foram para os Estados Unidos, aí começaram, né, e também muita gente fala, poxa, mas você fica importando minhoca? Não, a gente não importa minhocas. As minhocas são as mesmas minhocas que se produz o humus de minhoca no Brasil há décadas, só que no humus de minhoca, as minhocas são alimentadas com esterco de vaca, então a gente pega essas minhocas e alimenta elas com o resíduo orgânico da cozinha, né? Mas, enfim. E nessa experiência de fazer a compostagem com as minhocas, eu fui percebendo quanto que as minhocas aceleravam o processo da compostagem. E, então, no final, a gente conseguia colher o adubo mais rápido. O humus de minhoca ele tinha mais qualidade nutricional para as plantas, né, do que o composto. E tem a vantagem da gente conseguir organizar
né, a compostagem de uma maneira que dá para coletar o líquido. Essa forma de coletar o líquido é legal porque não apenas a gente poder concentrar e usar o líquido, que é um adubo também da maneira que a gente quiser, né? Porque antes o líquido ia para a terra, então não tinha tanto uso, né? Tinha uma terra lá onde eu fazia compostagem super forte, mas não tinha nada plantado porque era onde acontecia a compostagem. Na medida que a gente consegue coletar o líquido e direcionar para as plantas, a gente tem um benefício do uso É um do adubo recurso líquido. bem especial da vermicompostagem, né? Do minhocário é o adubo líquido mesmo. É, que a gente fala que o humus de minhoca ele é um adubo mais homeopático, né? Que as raízes das plantas vão pegando ao longo. Ele é mais duradouro, mas ele vai soltando os nutrientes de uma maneira mais homeopática, e o adubo líquido ele é mais concentrado, ele é como se fosse um carboidrato, assim, né? Ele já vai pronto, Tá prontinho as plantas para manifestam muito nutrir. rápido a gratidão quando a gente, né, aduba com adubo líquido. E então eu fiquei muito encantado realmente com as minhocas naquela época, porque facilitou bastante o uso. Então eu comecei a multiplicar as minhocas aqui mesmo. E como a gente está ministrando cursos, as pessoas vinham fazer os cursos aqui na Morada da Floresta e conheciam o nosso minhocário, o nosso sistema, e começavam a também falar, poxa, mas dá para fazer em casa? Como é que é? Então, aí aos poucos, isso foi em 2007, né? Acho que até você fez um curso aqui, né, Bernardo, de permacultura? Tem muitos anos, né? Tem, já tem Foi meio que naquela uns. época, né? Foi bem no início mesmo. Uhum. E então eu não tinha nenhuma visão naquela época de empreendedorismo, empreendedor, né? Que hoje assim é o que a Morada se tornou. Naquela época era quase que inimaginável, né? Era uma coisa, era algo muito mais militante, né? De fazer, eu quero fazer o que eu acredito do que algo um negócio, né? E aos poucos, quando as pessoas vinham fazer o curso, pediam para comprar, até chegaram as pessoas que insistiam, começaram a falar, cara, vende, cara, isso aqui, porque eu não quero. Eu falo assim, não, pega a caixa, fura, então, cara, não quero, eu quero comprar uma caixa pronta para as Pronto. minhocas, entrega o negócio pronto. Aí eu, só em 2 anos depois, que foi em 2009, que a gente realmente começou a vender. Então abrimos a empresa. Foi um momento também que a nossa filha nasceu, nossa filha Violeta nasceu em 2008, quando né, nasce um bebê na família, assim, precisa criar mais responsabilidade, né? Muda um pouco a visão também. E aí a gente estava com alguns produtos na mão, que era o minhocário, as fraldas ecológicas que a gente, né, começou a usar na Violeta e os absorventes femininos. E Que era o que dentro vocês já tinham esse costume de produzir aí para consumo próprio, assim, e aí viram ali como uma oportunidade. e veio como uma forma, nem necessariamente esse olhar de oportunidade, mas um olhar de poder compartilhar uma solução que a gente já praticava, né? E, Legal. então foi uma coisa bem humilde, assim, esse surgimento da Morada da Floresta. Até na época eu fazia pão integral, né? A gente foi se moldando aos poucos, né? Então começamos com os minhocários, até na época eu produzia as minhocas aqui e vendia junto com os minhocários que a gente vendia. Eu ia na xepa da feira, né? Eu ia na feira de rua, pegava o resto dos resíduos orgânicos da xepa, trazia para cá para alimentar as minhocas. E foi nessa vivência que surgiu essa mobilização da política pública. Já Ah, interessante. terminando, né, o assunto da live, você vê, a gente abriu a Morada em 2009. Na época, a política nacional não tinha nem sido assinada, né? Aí a política nacional foi assinada em 2010 e começou a se ter um olhar da sociedade um pouquinho mais direcionado para os resíduos. Então, naquela época, a gente era um maluco, né? Completamente, assim, não tinha. Mas, mano, cultivar minhoca, sabe, compostagem, né? Não tinha um mindset da sociedade como tem hoje, né? A gente vem acompanhando essa evolução da mentalidade. Eu lembro que teve um filme, aquele filme do Al Gore também, que mudou muito uma Tá, sei. verdade inconveniente. Acho que foi o primeiro boom, assim, que trouxe mais visibilidade para o tema da sustentabilidade, do aquecimento global, enfim.
E, mas com a política nacional começou a se ter um movimento dos municípios, né, se adaptarem à política. São Paulo começou a ter uma fiscalização maior com os grandes geradores, né, porque o poder municipal que faz que é responsável pelos resíduos, né, normalmente tem prefeituras menores, que até hoje a prefeitura coleta de grandes geradores, mas naquela época São Paulo já não coletava mais de grandes geradores. Só que não tinha uma fiscalização, não tinha um controle, então naquele momento começou a se acirrar, a prefeitura começou meio que a obrigar os grandes geradores a se cadastrarem, né, como grandes geradores da prefeitura, e começou a ter uma ameaça de fiscalização. E eu estava indo na Xepa pegar o resto da feira para alimentar as minhocas. Aí eu fui no sacolão particular, aqui próximo, para conversar com a dona do sacolão para saber se eu poderia pegar o resíduo dela e fazer a compostagem. E aí eu descobri que ela pagava para coletar, para levar para o aterro sanitário, só que eu não poderia pegar, porque precisava ser cadastrado na prefeitura Porque como transportador de resíduos. eles já eram médio grandes geradores, então, né? Por causa E disso. a prefeitura, ela até hoje é assim, né? Tem um corte. Se o estabelecimento ele gera mais do que 50 quilos por dia, ou mais do que 200 litros por dia, ele é considerado um grande gerador. Só que aí você precisa contratar uma empresa que, por sua vez, é cadastrada na prefeitura. E a empresa, para poder se cadastrar na prefeitura, tem que ter caminhão compactador, tem que ter uma estrutura que a gente não tem até hoje. Então eu vi que eu não poderia me cadastrar na prefeitura para pegar o resíduo orgânico do sacolão que está aqui a, sei lá, 100 metros de casa. E que a gente iria transportar nas bombonas, que não iria vazar líquido nenhum, com toda a segurança, né? Aí, vendo isso tudo, eu resolvi mandar um e-mail para o secretário do Meio Ambiente de São Paulo, para me apresentar, falar o que era a morada da floresta, o que eu estava visualizando. A permacultura, muito que a gente faz está baseado na permacultura, né? A gente pensa muito de interagir com a natureza de uma maneira mais saudável, mais inteligente. Então, gerando menos energia, aproveitando melhor os recursos, né? Então, o resíduo orgânico é um enorme recurso que a gente gera todos os dias em casa e não faz sentido nenhum transportar esse resíduo, ter um custo, né? Uma logística complexa, que é a logística atual, de caminhão passar nas casas, pegar o resíduo orgânico, levar para andar mais de 40 quilômetros para levar para um aterro sanitário, que vai ficar aquilo lá gerando gás metano, né, gerando chorume tóxico, poluindo, né, gerando vetores, enfim, e desperdiçando nutrientes, né, que eu acho que também acho que é o maior ponto que eu acho mais até mais do que tudo é o quanto que a gente desperdiça de recurso na hora que a gente ensaca um resíduo orgânico e destina para o caminhão, Bater. né, levar para aterro ou levar para o lixão. Então eu estava com essa mente, falando assim, gente, São Paulo, por mais que seja São Paulo, dá para 50% dos resíduos orgânicos produzidos na cidade dá para ser compostado dentro da própria cidade. Eu acredito que muito mais, na verdade. Então, assim, e começa de dentro para fora, né? Assim, dentro de casa, todo mundo tem uma cozinha, todo mundo está gerando resíduo orgânico num espaço de 40 por 60, que né, o espaço padrão de um minhocário, dá para fazer a compostagem de uma família de 4 pessoas, 5 pessoas. Então, eu tava, naquele momento ainda era uma coisa muito incipiente. Então, eu estava, preciso levar isso aqui para a prefeitura, para a Secretaria do Meio Ambiente, conversar sobre esse assunto, porque não faz sentido nenhum, né? O custo que é toda essa logística. Então, eu comecei a entrar nesse universo, né, da prefeitura. Então, foi muito legal que o secretário ele era o Eduardo Jorge, e ele era o secretário na época, ele super me recebeu e a gente começou a trocar figurinhas sobre compostagem. Então, sempre quando aparecia um e-mail para ele, algum assunto relacionado ao tema da compostagem, ele me colocava em cópia. E a gente foi meses trocando ideias sobre compostagem. Até um momento em que um vereador amigo dele viu a nossa troca de e-mails e achou muito interessante a conversa e me convidou para falar
para os vereadores lá na Câmara Municipal. Isso foi em maio de 2012. E aí eu convidei outras pessoas que trabalhavam com compostagem já na época, que faziam compostagem na USP, compostagem em escolas e tal. Então a gente teve uma fala dos vereadores e eles convidaram a gente para fazer um seminário sobre compostagem na Câmara Municipal. Olha E, que bacana. e aí foi um movimento muito lindo, assim, a gente juntou, né? Então a gente foi catando tanto gente da prefeitura, porque a ideia era colocar a prefeitura num caldeirão, entre aspas, para a gente realmente conversar e trocar ideias, buscar solução para a cidade, né? E até pensando na política nacional, que tinha acabado de ser assinada, e iria entrar em vigor em 2014, a gente estava em 2012, né, trazendo esse assunto à tona. Assim, a cidade precisa se preparar, se organizar, se modificar, né, para essa nova realidade. Só que o E foco Cláudio, é, sabe? desculpa, acho que talvez seria justamente o que você ia falar assim. O foco geral era a descentralização, era a pessoa compostar em casa mesmo, resolver na fonte. A conversa começou por aí, mas aí quando chegou no seminário, o foco era sempre esse, da descentralização, porque, na verdade, a melhor lógica de todas é a gente conseguir fazer a compostagem no próprio local de geração, né? E só encaminhar para algum outro local se realmente não tem espaço, não tem condições físicas, né, para poder fazer a compostagem. Então, a maioria das soluções que a gente estava levando era essa mesmo, de mostrar que era possível fazer no próprio local, seja em condomínio, seja em escola, seja em parques, em praças, né? E se precisar transportar por um trecho curto, né? Uhum. Então, você vê, naquela época, a gente está agora em 2020, lá era 2012, já estava levando para a prefeitura o conceito de ter pátios descentralizados, espalhados pela cidade, para fazer a compostagem por bairro. Aqui em São Paulo é separado em subprefeituras. Então, se cada subprefeitura tiver um pátio de compostagem que consiga absorver esses resíduos orgânicos, que não dá para compostar no próprio local, né? Porque se Tipo da dá, feiras, né? Como eles tipo da fazem, né? feira, né? A feira não vai compostar na rua ali, na feira, né? Então, tipo, esse tipo de resíduo, então pega o caminhão e leva aqui para um raio de 2 km de distância e faz a compostagem dentro da própria cidade. Era essa a ideia geral, como no conceito como um todo, assim. E foi muito legal, porque assim, a cidade estava completamente despreparada para isso. E, na verdade, a cidade de São Paulo ela tinha uma ferida muito grande com a compostagem, porque teve uma experiência muito mal sucedida de tentaram compostar o resíduo orgânico do CEAGESP, que é a central de abastecimento, a maior central de abastecimento de São Paulo de alimentos, né? Hum. Só que fizeram uma técnica mal feita, vamos botar assim, né? Não tinha separação dos resíduos orgânicos na origem, então levava os resíduos misturados e dali triava, né? Então já o resíduo já entrava um pouco contaminado na parte da compostagem. E, enfim, era um projeto que talvez deu certo lá no início, mas depois foi aumentando o volume de resíduos sendo colocados e começou a dar muito mau cheiro e muita reclamação da vizinhança ali, né? E chegou um momento que o Ministério Público entrou pedindo para fechar e a CETESB, que é o órgão estadual do Estado de São Paulo, fechou e eles que dão licenciamento ambiental, então entrou um mito na CETESB de que compostagem dentro da cidade de São Paulo não dá certo. Isso era, naquele momento, era essa a realidade. E quando eu fui procurar o secretário, eu fui pedir contato de pessoas confiáveis de todos os órgãos para eu poder conversar sobre o assunto. Então, eu fiz uma grande peregrinação em todos os órgãos municipais que tinham algum relacionamento com resíduo e algum relacionamento com resíduo orgânico ou com abastecimento de alimentos na cidade. E, enfim, então, aí é muita história nisso tudo. A gente organizou um seminário muito Legal. legal. Mas só assim, pegando para inspirar as pessoas,
como eu, por exemplo, querendo que quer compostar, que eu acho que todo mundo que está mais engajado quer fazer um centro de compostagem em cada bairro, né, das cidades. O caminho é esse de você ir atrás desses acessos públicos aí, vamos dizer assim. Então, você vê que aqui em São Paulo, que é a maior cidade do Brasil, né, a complexidade de uma metrópole foi assim, né? Então, se eu conseguir fazer aqui em São Paulo esse acesso, se eu conseguir, né, bater na porta e ser atendido, com certeza em outras cidades vai ser mais fácil do que aqui, teoricamente, né? Então, mas esse é o Uhum. caminho. Por quê? Porque a gestão do resíduo ele é do poder municipal, né? Então, ele é a prefeitura que cuida da coleta dos resíduos. E, de uma certa maneira, a gente está levando solução para eles. É um custo. Né? Assim, eu lembro que no seminário todo mundo falava que da prefeitura é um custo, isso é um problema para a gente. Assim, o Uhum. cara que cuidava da secretaria dos resíduos, que pagava, que assinava o cheque para pagar as concessionárias, falava, todo mês que eu assino o cheque para pagar a coleta de resíduos, eu quase choro, porque eu gostaria que fosse um custo bem menor. E, Cláudio, tem alguma relação também com a vigilância sanitária e a Anvisa, assim, como que você vê Naquela época a gente chamava esse Anvisa, desafio? né, que em São Paulo tem o órgão municipal que chama Covisa, que é como se fosse um braço da Anvisa municipal. A gente estava começando, né, então a morada, a gente abriu uma morada em 2009. Como a gente já fazia compostagem de médios geradores, que era a própria morada, sempre teve muita gente, né, gerando resíduo, eu comecei a oferecer soluções de compostagem para empresas também naquela época já. E, e com essa exigência da prefeitura dos grandes geradores se cadastrarem e ter que contratar alguém, muitos restaurantes começaram a também sondar a possibilidade de fazer compostagem. Só que eles tinham medo de serem autuados pela Anvisa e receberem multa. Então eu também fui chamar a Anvisa para a gente conversar. Tanto é que teve até uma pessoa, representante da Anvisa, lá no seminário. E foi muito legal, porque quebrou um paradigma, porque a gente estava. Todo mundo parecia que a Anvisa iria multar. E ela falou: não, a Anvisa não tem nenhuma regra contra. Não existe no protocolo da Anvisa, que tem todo um protocolo, que fala, não pode fazer compostagem no local. Mas precisa ser feito no local adequado. Né? Então, quando pegando num restaurante industrial ou num restaurante, né, de clientes, o alimento ele chega, aí ele vai ser estocado ou vai para a geladeira, depois ele vai ser lavado, vai ser preparado, vai ser cozinhado, vai ser servido, aí depois de servido ele vai para a parte de resíduos. Então, assim, é uma coisa meio que óbvia, a compostagem não pode estar no caminho entre até chegar lá até a comida ser servida. Ela tem que estar na estação de resíduos, para fora, né? Fora do circuito. Uhum. Essa é a exigência da Anvisa. E o Então, que você tem tido alguns resultados aí com implementação em restaurantes também. Sim, sim. Aí a gente já hoje a gente tem clientes de todos os perfis, indústrias com refeitórios para mais de 1.000 pessoas, condomínios com mais de 480 apartamentos, escolas, clubes, cemitério. A gente já implementou compostagem muitos tipos de estabelecimentos. Bacana. E, enfim, aí naquela época lá, a ideia também era de levar a compostagem doméstica como a grande Solução. ferramenta de transformação, porque ela está disponível para qualquer um, né? Eu acho que essa aí vai ser uma causa que eu levo e vou continuar levando sempre, porque é uma maravilha poder fazer compostagem em casa, né? Só quem faz compostagem sabe que ele está falando, porque Hum. é uma alegria muito grande você pegar o resíduo orgânico, você separar e produzir adubo em casa e poder plantar, e você saber que você está fazendo a sua parte, que você não está contribuindo, né, por todo esse desperdício e aquecimento global, pelo menos na parte dos resíduos orgânicos. E é uma solução que ela é realmente simples, né? Não precisa ser biólogo, não precisa ser agrônomo, não precisa ser engenheiro ambiental, não precisa.
Eu sou formado em artes plásticas, voltando lá, me formei em artes plásticas, não tenho nenhum formação técnica, minha formação ela é prática. E eu trabalhei muito, né, e continuo trabalhando para levar e mostrar isso para as pessoas. Gente, é só você querer. Não tem o maior desafio, o maior impeditivo é a tua vontade, porque você querendo fazer, tem diversas formas de fazer. Dá para fazer em baldes, que é, né, de um baixo custo enorme, dá para ter caixas, dá para ter a UMI, que é o top do equipamento para fazer minhoca, né, compostagem com minhocas. E, né, o importante é que você faça a compostagem, que você vai ver o que é legal, né? Que é muito Uhum. é uma alegria muito grande, uma felicidade. O minhocário ele vira um ponto turístico da casa, né? Para fazer. E quer mostrar para o vizinho, quer mostrar para o parente quando chega, dar o É composto. incrível mesmo. É muito legal. Crianças adoram, né? Crianças até 7 anos, assim, eles piram ali com a minhoca, com tudo que acontece no minhocário. É muito legal mesmo. Legal. Cláudio, então vamos lá. Aí você fez o seminário, então você juntou toda a galera da agroecologia. São Paulo já tinha muitas hortas urbanas, tinha um movimento bem Não, ativo. estava tudo começando naquela época. Ah, então foi. Os hortelões urbanos estavam começando, a gente estava começando também, de uma certa maneira, então até a gente juntou assim, o grupo de compostagem com o grupo dos hortelões urbanos um pouco nesse movimento. Não tinha ainda esse movimento de hortas em praças públicas, realmente ali foi um pouco a origem, aquela época, né? E, mas foi muito legal. Então, o seminário ele juntou muitas pessoas legais, assim, gente militantes, pessoas engajadas querendo propor uma mudança mesmo. E foi a época da Rio Mais 20. Né? Então, em julho, eu ministrei uma oficina lá na Rio Mais 20 junto com o Marquito. Eu conhecia a Revolução dos Baldinhos de um videozinho que eu tinha visto no YouTube, mas eu não conhecia o Marquito ainda. Aí a gente se conheceu, né, lá na Rio Mais 20 e eu convidei ele para vir para o seminário também. Que Então foi legal. muito legal. Ele teve hoje cedo aqui com a gente navegou É, aí por essas histórias também. então foi muito legal. Assim, a palestra dele no seminário foi emocionante demais. Assim, eu mesmo chorei pra caramba, um monte de gente chorando, emocionado mesmo. Foi muito, muito rico. E a gente saiu do seminário, que foi em agosto de 2012, com várias sugestões de compostagem para a cidade de São Paulo. Quase que saiu um documento, né, de propostas para a cidade de São Paulo. Aí, a partir disso, muita coisa começou a acontecer ali. Foi o. A minha leitura ali, a gente desenterrou o assunto compostagem. Compostagem estava soterrada, assim, estava uma coisa. Né, não pode fazer compostagem em São Paulo, ninguém fala mais nada no assunto, não existe. Compostagem naquela época não existia. E a gente meio que estampou o assunto, a caixinha de Pandora. Abrimos a caixinha de Pandora naquele seminário. Em 2000, em dezembro daquele mesmo ano, já o Estado de São Paulo, a Secretaria Municipal, assinou uma resolução, que é a 102, que começou a liberar a prática da compostagem até 100 quilos dia, porque isso foi uma conquista do seminário, que a gente colocou a secretaria para conversar com as experiências ali, e já foi uma super conquista. Foi para a gente quando eu estava na Índia nesse momento, quando foi assinada, né? Eu recebi ali e a gente estava muito, muito junto, né? O pessoal que organizou o seminário. Essa aqui, ó, ver se é essa aqui. Deixa eu ver. Essa mesmo. Você vê que ela fala tudo de vermicompostagem, né? Uma grande conquista, né, Claudião? Essa foi uma grande conquista mesmo, porque e justamente uma das coisas que ainda não conquistamos ainda enquanto sociedade, mas estamos prestes a conquistar, é a flexibilização do licenciamento ambiental do Estado de São Paulo, que está tendo agora uma força, um grupo de trabalho interno lá na CETESB, na Secretaria, para melhorar, né? Mas depois Eu, de a- muitas coisas acontecendo. Porque assim, o que acontece no Estado de São Paulo? Ou você faz compostagem, até são 3 cortes que tem na CETESB, é de 0
a 10 toneladas por dia de resíduo orgânico, de 10 a 100 e acima de 100. Mas o pequeno, ali, fazer compostagem na escola, fazer compostagem no condomínio, no restaurante, estava na regra de até 100 quilos, até 100 toneladas dia. Como que você vai, né? Não faz sentido uma compostagem de 100 quilos dia ter a mesma exigência técnica de uma compostagem de 10 toneladas. Que é o que até perguntaram aqui, existe alguma regulamentação para prédios, condomínios? Os condomínios eles estão nesse primeiro enquadramento, né? Isso. Então está tendo um trabalho de aumentar essa faixa para 500 quilos e ter também uma forma de ter um licenciamento realmente simplificado em que assim quem vai fazer compostagem apenas comunique ao órgão, olha, eu estou fazendo compostagem até tantos quilos, tem um parâmetro, né? Então está tendo um trabalho nesse sentido. Eu não estou acompanhando tão de perto, né? Mas assim a gente levou esse assunto para a CETESB tem quase 2 anos já e começou, eu sei que começaram a trabalhar com isso de uma maneira mais intensa. Mas já era para ter saído, já uma novidade aí, não saiu ainda. Basicamente você precisa fazer uma drenagem, né? Em casos assim mais Tanto é que essa maiores, resolução, né? ela exige que seja impermeabilizado, né? Então, teoricamente é isso. Você vai fazer a compostagem, você garantir que o líquido não esteja indo para o solo, estaria resolvido. Mas, de qualquer maneira, essa resolução ela limita até 100 quilos. E, na verdade, se você consegue fazer uma compostagem que você garanta que o líquido esteja sendo coletado e recirculado, quando a gente implementa a compostagem, a morada da floresta, nosso sistema sempre tem coleta e recirculação do líquido. Então é um circuito fechado. Então, Uhum. independente do volume, se é de 100 quilos ou de 2 toneladas dia, o circuito ele é fechado. Então a gente não tem nenhum impacto ambiental, né, nesse sentido. Só que aí eu trago a minha reflexão. Em pouca quantidade, esse líquido da compostagem indo para o solo também não impacta. Então, esse que é o grande tabu que precisa ser colocado e precisa ser quebrado. Porque, assim, se você pegar uma análise de solo, se você faz uma compostagem de 500 quilos dia numa área e olhar também, aquilo não está gerando impacto. Por quê? Porque o líquido, o resíduo orgânico indo para a compostagem, está separado na origem. É só resíduo orgânico. O resíduo orgânico ele é composto por água, né? Sim, é água com nutrientes. Ele não tem é, é, Patógenos, né? metais pesados. Metais Não pesados. Não é tem. chorume, né? Não é chorume. O pessoal costuma É, chamar de chorume. então, e quando a gente faz a compostagem, ainda mais termofílica, muito da parte do líquido do alimento se evapora. E, na verdade, a gente até precisa regar, porque a compostagem termofílica ela precisa de água, né? Tanto é que então, o que vai para o solo é muito diluído, é água com nutriente na prática, né? Então, eu Uhum. acho que ainda tem muito que evoluir ainda nessa parte de licenciamento ambiental, de olhar para isso, porque facilita, porque assim, não é fácil ainda e não é simples ter que lidar com essa regra. Eu acho ruim, né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo simples. A Prefeitura de São Paulo teve uma época que quis fazer compostagem nas escolas, né? Tem um projeto de fazer compostagem na escola, e se você vai implementar dentro da regra, o custo duplica ou triplica, porque você tem que drenar, você tem que fazer coleta, tem que fazer não sei o quê. E, gente, não, na prática não precisaria. Então, isso, de uma certa maneira, complica. Condomínio, escola, esse médio gerador, né, que se enquadra nessa faixa, deveria ser muito mais simplificado. Uhum. E aí, como é que chegou a ideia do Composta São Paulo, desse grande marco aí, que você conseguiu pôr a galera para compostar, para valer aí na cidade? Então, foi assim uma sincronização de acontecimentos. Eu acho que foi um dedo de Deus assim que colocou na história, mas foi o primeiro teve o seminário, né, teve a resolução e teve a eleição municipal. Né? Naquela época era o último ano da gestão e entrou o Fernando Haddad na prefeitura de São Paulo. Quando o Haddad entrou, o prefeito de São Paulo ele tem 90 dias para apresentar o programa de metas. E como a gente estava muito bem articulado, nós da compostagem e os hortelões urbanos, a gente criou uma força-tarefa da sociedade civil
para levar as nossas propostas de compostagem de hortas urbanas para o programa de metas. Então, o Haddad ele fez audiências públicas, promoveu audiências públicas para ouvir da comunidade quais eram as sugestões da sociedade para para aí sim definir o programa de metas da prefeitura. E, se eu não me engano, ele distribuiu, cada secretaria teria três metas para poder escolher. Né? Então a gente fez uma força-tarefa mesmo. Né? Então a gente se espalhou. Quanto mais pessoas pudessem ir nas audiências públicas, a gente levava a proposta de compostagem, levava a proposta de horta comunitária e Fechava o ciclo. protocolava e falava lá no microfone lá. Então, quando eles foram analisar as propostas, tinha muita proposta de compostagem de diversos lugares da cidade. Isso ajudou, aí vem o outra etapa, isso é um movimento nosso aqui de fora. Só que lá dentro da prefeitura, eu enxergo que isso ajudou algumas pessoas super chaves que estavam lá dentro, com visão de compostagem, a trazer mais justificativa. Falar, olha, gente, tá vendo? A sociedade quer compostagem. O Vamos apoio popular ali, um apoio fundamental. popular para embasar ali a argumentação para convencer as instâncias superiores, o secretário, o próprio prefeito, gente do setor ali, né? Então, uma pessoa muito chave nisso tudo foi a Lúcia Salles, que ela era uma agrônoma, e ela estava de assessora do secretário de serviços, que também é uma outra pessoa chave nesse contexto, que é o Simão Pedro. E ela ficava martelando na cabeça de Simão Pedro. Simão, tem que ter meta de compostagem, tem que ter meta de compostagem, pelo menos uma meta tem que ter. E dali surgiu a meta de fazer compostagem de todas as feiras livres, que foi uma das metas da gestão do Haddad. E a Lúcia tinha a ideia de fazer compostagem nas escolas, de fazer um programa de compostagem doméstica, de fazer compostagem comunitária, que seria no modelo da Revolução dos Baldinhos. Então, ela tinha 4 propostas assim que ela queria muito fazer, que era compostagem das feiras, programa de compostagem doméstica, compostagem nas escolas e Revolução dos Baldinhos em favelas, em comunidades que não tem muito, às vezes, como promover a compostagem doméstica. E, enfim, então, aí a gente se conheceu no meio desse caminho. Eu fui convidado a falar na Câmara de novo, no início do ano. E aí ela pediu para elaborar um projeto, que seria o Composta São Paulo. Mas naquela época não tinha nada. Né? Eu faço um projeto para a gente entregar 2.000 composteiras para dar certo. E o que foi muito legal que a gestão Haddad fez foi, primeiro, de analisar os contratos das concessionárias que faziam coleta do lixo, né? Uhum. Então, quando eles começaram a analisar, começaram a ver que tinha uma cláusula que falava assim, 0,5% do que vocês recebem da prefeitura, vocês precisam gastar com projetos de educação e pesquisa. Aí, o que vocês estão fazendo com isso? Então, começou a ver que tinha uma verba ali que já estava legalmente separada para esse tipo de projeto. Então, a prefeitura começou a utilizar essa verba para fazer os projetos, e foi essa verba que pagou o Composta em São Paulo. Ah, nossa, então foi uma conjuntura Foi uma conjuntura e teve, favorável. assim, teve assim, uma iniciativa muito forte da prefeitura, uma ação muito forte. Isso realmente foi fundamental, porque como a gente fez o seminário na gestão anterior, eu sei muito. A gente estava no deserto árido na gestão anterior. Quando entrou a Haddad, entrou uma esperança e entrou iniciativa dentro da prefeitura que tinha abertura de diálogo, tinha gente querendo fazer. E a outra Aí, coisa que também foi feita na gestão Haddad foi fazer a revisão do plano de gestão da cidade, do PGIS, que é o Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos. Então, os 2 primeiros anos da gestão foi muito rico nessa parte da parte dos resíduos na cidade de São Paulo, porque foi o momento em que foi reelaborado o plano. Então, teve audiências públicas, teve palestras, teve encontros regionais sobre o assunto, e também
aí a prefeitura contratou uma consultoria para ajudar a elaborar o plano, ajudar não apenas a elaborar, mas a fazer um processo participativo para a construção do novo plano da cidade. E tinha um segmento que era do resíduo orgânico. E a pessoa que estava cuidando dessa parte do resíduo orgânico nos convidou, a gente que tinha organizado o seminário, para ouvir qual que eram as nossas propostas para a cidade. Então, esse também foi outro dedo de Deus que eu vejo. Foi toda essa conjunção, né? Conjuntoria, não, conjunção aí que é divina, astrológica, é tudo, sei lá o quê. Né? Mas, assim, Mas eu aproveito assim e arrisco dizer que esse ano, ou até o ano que vem, pode ser um ano oportuno, já que tem essas eleições municipais agora, quiçá se der uma renovada aí com políticos um pouco mais atentos com a questão ambiental, é uma oportunidade para a gente poder tentar jogar um pouco dessa luz, porque de fato é muito inteligente, né, essa solução. é verdade. E assim, né, temos 15 minutos, né, é muito assunto mesmo para falar em pouco tempo, mas o que eu queria deixar assim, de estímulo, assim, gente, não se envergonhe e vão lá, bate na porta mesmo, porque agora que vai. Esse momento do ano que vem, você está falando, né? Esse ano é de eleição, o ano que vem começa o primeiro ano da gestão. É o melhor momento possível para tentar abrir o diálogo e conversar e ver o que pode ser feito. E bem chegar numa conversa de colaboração mesmo, numa conversa colaborativa. Gente, ó, a gente quer ajudar, né, vamos construir algo juntos, né? E porque agora ninguém faz mais nada, até porque por lei daqui a pouco não pode nem se gastar mais porque vira o período eleitoral, né? Então, o que está sendo feito, está sendo feito. Se tiver as últimas coisas para acontecer, estão acontecendo nesse primeiro semestre agora do ano, com a Covid agora, né? Tudo parou, então o lance é guardar energia ali para pegar esse momento de eleição e pós-eleição, né? É, então, mas é só para a gente não perder também o fio da história. Uhum. Então, teve esse projeto, essa proposta também da gente ajudou muito, não que a gente ajudou, a gente participou desse processo de elaboração do plano e também foi algo que juntou novamente os militantes aí do resíduo da cidade de São Paulo e teve o Composta São Paulo. Então a Lúcia falou, ó, faz um projeto porque a gente vai apresentar para as empresas pagarem o projeto, não é nem prefeitura. Então o contrato que a gente assinou não foi uma morada com a prefeitura, foi a morada com as duas concessionárias que fazem a coleta dos resíduos domésticos da cidade. E a ideia, né, infelizmente não foi assim tudo para frente como a gente gostaria, mas era de fazer um projeto experimental, um projeto piloto para mostrar que a compostagem doméstica é uma solução viável, para depois expandir para virar uma política pública permanente de estímulo aos munícipes de São Paulo a fazerem compostagem doméstica. Então, esse segundo passo, infelizmente, ele não aconteceu. Então a gente fez só o primeiro passo, que foi fazer um projeto piloto para entregar 2.000 composteiras e mostrar, fazer pesquisa com essas famílias e mostrar com todas Dados as e tudo, né? informações necessárias de que é uma proposta viável pensar em política pública estimulando a pessoa a fazer compostagem em casa. Então, o Composta São Paulo ele foi riquíssimo, né, nesse sentido, como você falou mesmo, ele trouxe um novo cenário para o Brasil, para a compostagem doméstica. Tem um pré e pós, né? Composta São Paulo, ele realmente ele é um divisor de águas no assunto compostagem doméstica no Brasil. E levou o assunto para a boca do povo, para a mídia, para a prefeitura, né? Então, o projeto inspirou outras prefeituras a elaborarem, né, programas inspirados, não necessariamente similar, mas programas de compostagem doméstica. E, e a gente conseguiu, com esse modelo de contratação, que não foi diretamente com a prefeitura, mas sim com as empresas, a gente também teve uma liberdade criativa no projeto, que isso foi muito legal. Então, assim, o projeto ele foi elaborado pensando numa forma, mas ao longo do caminho, na medida que o projeto foi acontecendo, foram surgindo, e a gente foi aplicando os insights, então
praticamente o projeto se transformou completamente do que seria o original. E foi até um desafio muito grande para a Morada da Floresta fazer o projeto, porque a gente não preveu no orçamento nada do que a gente fez, né? Então a gente fez muito por iniciativa própria mesmo, por acreditar na história, por militância à causa. Era uma oportunidade de transformação e a gente não queria perder essa oportunidade. Mas para você ter uma ideia, no projeto não tinha nem previsto criação de logo do projeto, não tinha previsto criação de site, não tinha A previsto parte da comunicação, comunicação, educação. design, só tinha previsto entregar as composteiras, fazer as oficinas e fazer a pesquisa. Então foi um projeto com custo baixo para a prefeitura e um custo financeiro um tanto alto para a gente, porque a gente foi Quis fazer entregar o melhor ali, né? Eu vi que vocês fizeram, inclusive, oficinas de plantio, né? Fecharam o ciclo mesmo, né? isso. O grupo Direitinho. participativo da Composta São Paulo, o grupo no Facebook, surgiu devido ao projeto. A gente também queria também agradecer aí a participação do Guilherme Turri, que eu conheci ele nessa época, ele ajudou muito, né? Então ele entrou nessa parte de estratégia de comunicação e de educação em massa, então ele contribuiu enormemente para o projeto acontecer, da maneira que ele aconteceu. Então a gente criou esse grupo no Facebook para promover um conhecimento participativo, né? Tirar essa questão assim, a morada da floresta ou a prefeitura que é o detentor do conhecimento. Não, assim, vamos criar uma plataforma em que todo mundo pode compartilhar os seus conhecimentos e criar uma maneira de estimular as pessoas a, a compartilhar os seus conhecimentos. Então, a gente criou um grupo, a morada já estava na estrada, a gente já tinha um tanto de clientes, convidamos os clientes a participarem do grupo para poder acolher essas 2.000 famílias, e a gente ficava até intencionalmente até calado no grupo, Para para ver a poder interação ali. para deixar a interação acontecer, mas na medida que tinha pontos críticos ali, técnicos, né, dúvidas e tal, e a gente entrava. Então, às vezes conflitos, né, que é uma coisa natural. Então a gente entrava para fazer um pouco da mediação e deixar. A gente deixou muito o grupo surgir por conta própria. E os resultados foram incríveis. Assim, a gente transformou a vida dessas 2.000 pessoas que participaram, que no final não foram 2.000 pessoas, foram mais de 7.000 pessoas, foram 2.000 famílias, né? E a vida dessas pessoas foram completamente transformadas, né? E assim, a oficina de entrega da composteira, né, a gente fazia uma questão assim, de botar o sangue nos olhos da galera. Assim, gente, olha só, São Paulo tem mais de 12 milhões de habitantes, né? A gente está entregando 2.000 composteiras só, tem mais de 10.000 pessoas interessadas em receber uma composteira. Você que está recebendo aqui, que está participando, você é privilegiado. Você tem a obrigação de levar isso para outras pessoas, de conversar sobre o assunto no trabalho, na mesa do bar, de levar para a escola. Você precisa ser multiplicador, a gente precisa de você. Então a gente dava oficina, passava as informações, mas passava o engajamento, que as pessoas saíam de lá assim, eufóricas, né? Aí os videozinhos que a gente fez ajudava a trazer mais esse engajamento, as postagens, o design do site. Então você vê, no site, né, ele é lindo, incrível, o design, nada foi orçado, foi tudo pago O pela ativismo morada mesmo, né? e pelas pessoas que participaram. Praticamente todo mundo que trabalhou no projeto trabalhou a um preço mais baixo de mercado, trabalhou muito pelo propósito também, né? E Plantar essa semente, né? plantar essa semente. E foi incrível, porque muita coisa aconteceu depois do Composto São Paulo. E foi legal, porque assim, a morada deixou de ser o único, não o único, né, mas os principais atores, né, multiplicou e, né, você, né, colabora mesmo, é um exemplo, né, e como tem outros, né, começou a pipocar, né, muitas iniciativas de compostagem no Brasil, de todos os segmentos, né, vindos da prefeitura, vindo da sociedade civil, vindo de ONGs, foi muito legal, assim, né, E aí, Cláudio, existe um link aí desse processo, dessa experiência com essas 2.000 famílias, com o desenvolvimento da UME? Onde foi que você foi? Ou você já tinha isso na cabeça naquela época? bom, não, foi meus 5 minutos últimos aqui, vamos ver.
Foi tão sucesso o projeto, ele foi tão conhecido, foi tão, assim, teve 98% de aprovação das pessoas que participaram, né? Que responderam todas as perguntas. Então a prefeitura queria renovar o projeto. E a ideia era fazer uma segunda etapa entregando 10 mil composteiras. E a gente apresentou a proposta. E a ideia era, a nossa proposta que a gente deu, era agora de dialogar com a cidade inteira. Não apenas com as 2 mil famílias, com as 10 mil famílias, mas sim levar o conhecimento para estimular a cidade a fazer. Fazer um mapeamento de quem faz compostagem, enfim, era muita coisa. Só que a nossa estrutura da Morada da Floresta física não tinha capacidade de produzir 10 mil composteiras. Para produzir as 2 mil foi um sufoco, porque o nosso espaço cabe apenas 300 composteiras desse modelo de caixas convencionais. Então a gente recebia as caixas, furava as caixas, tirava as caixas para abrir espaço para receber mais lote de caixas, para fazer mais, tirava. Aí A eu pensei, logística a complicou. logística complicou. Eu falei, cara, para produzir 10 mil, impossível dentro da nossa estrutura. Então eu tenho duas opções. Ou alugar um galpão, um espaço muito maior para produzir, ou desenvolver algo que tenha a possibilidade de fazer produção em escala. Então a renovação do projeto foi o estopim, foi o gatilho para eu começar o desenvolvimento da UMI. E o desenvolvimento da UMI durou 6 meses, não foi assim, né? A UMI é linda. Depois que está pronta, parece fácil, né? Mas construir ela do nada, não existia nada. Nossa. Então, todas as decisões ao longo dessa construção levava para um caminho, assim. E agora, coloca pé ou não coloca pé? E no início nem sabia se ia ter pé ou não ia ter pé. Mas e o pé? O pé vai ser separado e vai ser aplicado na caixa coletora ou ele vai ser uma peça única? Aí vai indo. Então, cada decisão era uma, né? Aí essa sua formação de artista plástico rendeu nessa época, então. Rendeu. Aí foi muito legal. Ajudou. Eu entendi por que eu fiz artes plásticas. Eu estava já há 15 anos formado, quase, né? E, por que eu fiz esse curso? Gastei 5 anos da minha vida, não usei para nada. E foi muito legal, que aí a UMI fechou esse ciclo. Ela ganhou até a medalha de prata no maior prêmio de design do Brasil, que é o Brasil Design Award, Que show. que só participa escritórios de design, sabe? Assim, e ganhamos assim, tivemos um super resultado lá, foi super legal. Mas é isso, e a UMI vem com uma prática, né? Então, assim, ela vem da minha prática. Quando eu fui projetar a UMI foi em 2015. Eu já estava há 16 anos fazendo compostagem, né? E já estava há 5 anos vendendo composteiras, 6 anos. Então, eu tinha a experiência de quem fazia, tinha a experiência de quem vendia, de quem atendia a dúvida do cliente e já conhecia as dores do cliente, assim, né? De quem pratica. E a minha dor também de estocagem, dor de limpeza, né? Então a UMIS, na hora que você pega ela e analisa ela em todos os seus detalhes, você vê que ela foi pensada para todo mundo. Ela foi pensada para melhorar o lojista que está vendendo, para melhorar a produção, para melhorar o bem-estar das minhocas, principalmente para melhorar para quem está fazendo a compostagem, né? Tá tudo pronto, dá até para botar rodinha, né? Você pode até passear com ela se quiser, né? É show de bola. Igual o pessoal tava desejo de consumo dos composteiros aí. Claudião, nós estamos nos últimos minutos aqui, o último minuto. Primeiramente, eu queria agradecer a sua presença aqui, uma honra tê-lo com a gente. Muito rica essa história. Espero que a gente possa criar uma outra oportunidade para aprofundar e compartilhar mais. Agradecer todo mundo aí que ficou com a gente até agora. A live vai ficar aqui disponível por 24 horas. E eu queria que você desse as considerações finais e, quiçá, em que dia que vai sair o Composta Brasil aí para a gente junto compostar o Brasil. É verdade. A gente, né, o Pós São Paulo deu muita esperança na gente de fazer um movimento maior, né? Mas, mas é isso. Acho que o Composta Brasil ele já está acontecendo, né? Dentro do seu time, cada cada movimento, acho que a gente vai se somando juntos. Acho que agora talvez um grande desafio, acho até legal o que você está fazendo, que é essa iniciativa de estar unificando, de estar juntando, porque também
eu tive aquele momento da minha vida que eu estava muito envolvido nessa parte mais militante, mas e agora eu não estou conseguindo, eu estou precisando dedicar, né, filho, família, a própria empresa que ocupa um tempo muito grande, né, sobrevivência mesmo, né, pagar as contas, pagar tudo, tudo que tem que fazer. Ô, Claudio, eu estava explicando aqui que o Instagram ele derruba automaticamente, né? Em 1 hora de live aqui, ele acabou cortando você nas considerações finais. Agora a gente não precisa correr tanto, que já ainda tem mais tempo. Quiser esperar uns 2 minutinhos para o pessoal ir voltando, Tá bom. mas lembrando aqui que eu achei muito legal essa provocação aqui que eu fiz. Vamos fazer o Composta Brasil, né? Porque recentemente eu criei a Rede Compostar, que até eu vou falar dela mais amanhã na live das 3h20, que é justamente nessa intenção, né, de integrar todo mundo que está fazendo, porque eu percebo muitas dúvidas repetidas, né, muita insegurança, ou mesmo os recursos que a gente acaba precisando, né, da matéria seca e tal. É possível a gente facilitar isso numa ação colaborativa, né? Então, se o seu vizinho ou uma pessoa do bairro do lado já faz a sua compostagem doméstica, ele pode te ajudar doando as minhocas ou até estimulando o empreendedorismo local também com esses recursos. E aí eu tinha posto o nome lá, né, Composta Brasil, com esse entusiasmo, aí o Claudio falou, não, eu já tenho esse projeto aí conosco aqui, né, em algum momento para desenvolver. Eu falei, opa, então vamos que vamos, porque compostagem está aí cada dia mais disseminada. É uma oportunidade da gente juntos conseguir levar essa tecnologia para o Brasil inteiro aí. Sim. E agora? Não, mas é essa a ideia, assim, né? Assim, a minha cabeça não para de ter ideias, né? O difícil é poder ter o tempo para poder colocar em prática. Então, o que eu acho legal é que tenha mais pessoas tendo as ideias juntas e a gente consiga se unir, né? Porque, assim, a gente está, de uma certa maneira, por uma causa maior, né? A nossa causa é a conscientização das pessoas, facilitar essa mudança, né? Porque, na verdade, é uma mudança completamente necessária que não dá mais para a gente ficar esperando. Esperar até quando? Assim, a gente tem 200 milhões de pessoas no Brasil, 220, né? A gente gera, cada brasileiro gera meio quilo de resíduo orgânico por dia. Então a gente está gerando ali 110 milhões, mil toneladas por dia, talvez, de resíduo orgânico que está indo por aterro sanitário, né? E então é um movimento que quanto mais gente, né, melhor, né? Quanto mais gente levando essa ideia, estimulando de um jeito ou de outro, a informação vai chegando. E aí é um pouco disso mesmo. A ideia, a minha, assim, eu agora, Cláudio, tenho ideias para fazer. Eu estou agora assim, conseguindo organizar o conteúdo para mandar os e-mails para quem compra UMI. Agora que estou conseguindo fazer um e-mail cadenciado, né? Você está comprando agora, olha, faz assim, faz assim, acompanhar essa jornada, né, do uso para ajudar da melhor maneira. Mas é difícil mesmo de conseguir consolidar essas informações, deixar no lugar. A gente está agora organizando o site da Morada da Floresta para melhorar também essa informação, né? Para ter um lugar de acesso fácil. Quem quiser começar a fazer compostagem, né, tem essas informações disponíveis para quem precisa, né? E Porque hoje fica. está tudo espalhado, né? De certa maneira. Tá lá, mas até achar o vídeo, eu já fiz vídeo de tudo que é jeito, falando de tudo, mas até achar o vídeo, até eu às vezes tenho dificuldade de achar o vídeo que eu fiz. Então, como que a gente consegue consolidar, né? Cláudio, como faz a comunidade lá do Composta São Paulo ainda existe lá no Facebook, né? Queria saber como é que faz para participar, se o pessoal. Porque ela realmente é um grande incentivo, né? Você entra lá, posta sua dúvida, sempre tem muitas pessoas solistas ali ajudando nesse processo, né? Que às vezes a gente não consegue, né? A gente que está trabalhando com isso, chegam muitas dúvidas repetidas, e É, como você acabou de dizer, é muito difícil a gente
sistematizar. Hoje eu tentei sistematizar através de um curso online, com uma mentoria, mas também já é um outro caminho, né? Existem vários caminhos para quem quer compostar, como a gente já falou no primeiro tempo da live. Aí eu queria saber para Então, você o grupo falar aí para o pessoal. São Paulo, ele existe, ele está lá no Facebook, ele é aberto, né? O que a gente só pede para as pessoas entrarem com um perfil de pessoa física. Então, não tem nem a Morada da Floresta participa do grupo, né? Quem participa é o Cláudio. Né? Então, assim, a gente não aceita a entrada de organizações, de páginas, a ideia é a interação entre as pessoas. Então, tem um grupo Composto São Paulo e tem também o grupo Comunidade UME, que é onde eu me interajo mais hoje, né? Onde eu consigo estar mais próximo, né? Porque eu não consigo acompanhar os dois, na verdade eu não consigo nem ver e-mail mais, não consigo nem ver o WhatsApp antes eu conseguia me interagir com o WhatsApp, agora até o WhatsApp está ficando atrasado, então é difícil mesmo. Mas assim, super convido quem quiser participar, são grupos abertos e a galera é muito solícita, é muito legal porque às vezes a pessoa tem dificuldade mesmo, né? Se ela faz errado, se ela não cobre direito, aí dá larva, é um saco limpar. Tem gente que fala. Só que tem a questão também, às vezes tem muita informação que é bom checar, né? Então, até uma delas, a larva de mosca soldado. Muitos falam que não tem problema, muitos, porque hoje tem compostagem até feita com larvas de mosca soldado. Ela é um eficiente agente de compostagem, de degradação do alimento. Mas o problema é que ela é tão eficiente na compostagem que elas somem com as minhocas. Elas ameaçam as minhocas. Quem já teve infestação forte de larva de mosca soldado, viu as minhocas desaparecerem. Então tem o seu equilíbrio, né? Uma ou outra, algumas até que dá para conviver, mas na hora que vira aquela infestação mesmo brava, não tem jeito, não tem minhoca que conviva bem ali não. Então, como a gente está falando com compostagem com minhocas, de uma certa maneira, ali, então tem que tomar esse cuidado também. E a infestação de larva de mosquitinho também incomoda bastante, né? Porque o mosquitinho, se ele vai para a cozinha, começa a encher o saco. Então, é importante esse apoio, que eu já vi muitas pessoas desesperadas. Gente, não sei mais o que fazer, não sei É o quê. todo dia. Você entra lá todo dia, tem alguém falando das É, mosquinhas, né? Dos mosquitinhos. é algo que não tem como fugir, mas assim, é engraçado porque na minha experiência é tão simples evitar, porque eu cobri bem os alimentos. Mas um vacilo que você dá, você deu brecha. Então você tem que ser realmente rigoroso ali, né? Não coloque, se você não tem serragem disponível, não coloque o alimento no minhocário. Por que eu falo da serragem? Porque a minha experiência é prática aqui, né? A serragem ela é o melhor material para fazer a cobertura do minhocário. Folha seca dá certo, até dá. Papelão picado até dá. Grama, palha até dá. Mas olha, a Aí chance de dar exige uma maior habilidade ali, vamos dizer, né? vulnerabilidade, a chance de dar manifestação ela é alta. Por causa das características físicas mesmo. A serragem ela é mais dura, então ela oxigena melhor. Ela tem um tamanhozinho que ela consegue cobrir bem os alimentos. Porque quando a gente faz a cobertura, uma das ideias é impedir o acesso do mosquito. Não é uma polvilhadinha ali. Se você deixar o alimento exposto, o mosquito vai, não tem jeito. Mas a serragem ela faz uma cobertura. Se você pega a folha grande, você não consegue fazer a mesma cobertura com a mesma eficiência. Você cria espaços de acesso do mosquito. Então, para fazer com folha, tem que ser muita folha, folha pequenininha ou folha triturada. A folha tem que estar muito bem seca. Se a folha não está seca, também não adianta tanto. A folha, ela é impermeabilizada, né? Naturalmente. Se a gente pinga uma gota na folha, aquela gota continua lá. Então, dá uma tendência de ficar mais úmido. Essa umidade a mais, ela é mais favorável para atrair mosquito e para o desenvolvimento da larva. Então, estão várias sutilezas assim que a serragem, ela assim, quer ser certeiro, não ter problema, vai na serragem, cobre direitinho que você vai ter uma chance muito maior de ter sucesso. Na serragem sem tratamento, Sem sem tratamento químico, sem madeira, sem madeira de aglomerado, tratado, né, também, sem ser madeira MDF.
E aí os nossos miocárdios que a gente usa aqui no nosso dia a dia, ele está sempre disponível, né? E aí eu vejo esse pessoal com tanta infestação, eu abro aqui, cara, não tem, né? Mas, gente, não é tão difícil assim, né? Dá para fazer. Só que a pessoa às vezes precisa desse apoio para ultrapassar esse momento desafiador, porque é um momento muito desafiador que, dependendo do engajamento da pessoa, dependendo do estilo de vida, dependendo de vários fatores, que até fatores de outras pessoas na família que começam a criticar, né? Tem vários contextos. A pessoa pode desistir. Pode Então, pô, traumatizar, né? então uma comunidade, um grupo, ajuda muito a trazer essa força para a pessoa ali, né? Um empurrãozinho. Gente, não, desiste não. Você vai pensar, estou pensando desistir daí, vem um monte de gente. Não, não desiste, não desiste, eu te ajudo, eu te dou. Vem cá que eu posso ir até a tua casa para te ajudar. Tem de tudo, é muito legal. É mesmo. E eu brinco assim com meus alunos que a primeira prova do curso é justamente quando aparece um primeiro desafio assim com alguma larvinha ou mosquitinho, porque eu acho que acontece com todo mundo, é super normal, né? É que as pessoas às vezes assustam, mas eu acho que isso é super normal e é um desafio ali para realmente te testar se você quer mesmo dar esse salto qualitativo aí com a sustentabilidade dentro da sua casa, né? Porque é uma tecnologia natural, né? Uma tecnologia viva, não é uma máquina. Tem gente que acha que é uma máquina e, enfim, tem até redutores de resíduos elétricos aí no mercado para quem não quer trabalhar assim com a natureza tão diretamente, né? Mas eu acho que, independente disso, é uma oportunidade muito rica de aprendizado, de conexão, de economia, né? Então, vale a pena se permitir passar por essas provas, né? Que também são os testes que vai fazer você criar uma intimidade maior com o alimento, com as minhocas, com o próprio minhocário, não é mesmo? E tem uma visão que eu acho que é importante, é o seguinte: se dá mau cheiro, ou se dá mosquito, se dá infestação, é um indicador de que o manejo não está adequado. Então, a culpa não é das minhocas, não é do minhocário, da técnica que é ruim, não. Assim, assume essa responsabilidade. Gente, eu fiz alguma coisa que não deveria ter feito, ou eu não fiz o que deveria ter feito, né? Mas é um indicador. Então, mosquito, mau cheiro, infestação, é um alerta, gente, ó, alguma coisa, o que a gente faz aqui é ajudar, né? Tentar descobrir, porque realmente tem muitos motivos que podem levar. Tem alguns da tendência, mas também tem, às vezes, motivos fora da curva que, que a gente ajuda a tentar identificar. Mas Casos, aí, casos particulares, né? Assim, de cada contexto. mas é importante tentar lembrar o que que foi feito de diferente, o que que foi feito de errado, onde que de repente você percebe que você realmente estava consciente que você estava fazendo, né? Sei lá, não tenho serragem hoje, deixa lá, vou botar lá, vou arrumar a serragem amanhã. Aí ficou lá 2 dias parado com o alimento exposto, você Aí já já abriu a foi. perna. Cláudio, me diz uma coisa assim, como você se sente assim depois de ter realizado o Composta São Paulo, ter conseguido desenvolver a UMI, que é única assim, né, uma tecnologia única aí no país, porque eu fico muito inspirado assim no seu trabalho, assim como eu conversei hoje mais cedo com o Marquito e também fico inspirado ele lá com os projetos de agroecologia urbana. Como você se sente assim hoje? Nesse lugar que você já está como empreendedor, né, mais maduro, e se tem quais os próximos passos aí do Claudião e da Morada da Floresta com a compostagem? Aham. Então, hoje eu me sinto muito mais feliz do que eu era, no sentido de saber que eu estou encaixado, estou fazendo o que eu acredito, estou contribuindo, eu tenho. Até eu me encontrar nesse caminho, eu tinha uma insatisfação muito grande, um, algo mexia, assim, que eu não estava bem, assim, né? Então, engraçado, tudo com o São Paulo para mim é muito passado já, né? Já tem 6 anos já, então nem é tão vivente mais assim no meu repertório de ego, ó, né? Eu não tenho tanto isso não, mas sempre buscando aprimorar e sempre buscando crescer enquanto ser humano, né?
todos os desafios do dia a dia, mesmo morar pela a gente ainda tem nossos desafios financeiros que não são fáceis de lidar, né? Ter um empreendimento no Brasil, com uma carga tributária, com os desafios todos que tem, não é algo muito simples. Projetos da Morada da Floresta, a gente vai lançar, a gente nesse momento acabou de mexer na composição da UME, né? Então a UME ela sempre foi feita com material longa-vida reciclado, também que a gente quis trabalhar com esse material para fomentar a reciclagem desse material, que é longa-vida, não é a Tetra Pak, é caixas longa-vida, né? Porque tem outras empresas além da Tetra Pak que produzem esse tipo de material. Mas quando a gente lançou a UME, era um material ainda pouco reciclado no Brasil e cada vez mais foi tendo mais reciclagem desse material. E agora a gente começou a pesquisar o material do BOPP, que é o salgadinho, né? O plástico de embalagem de salgadinho, que não é Ó. reciclado. Ele ainda vai todo para aterro sanitário. E então começamos a fazer pesquisas. A gente nesse então a gente, o primeiro lote chegou agora essa semana. Estamos mesclando a UME agora ela é metade de material de longa vida e metade de BOPP. A gente vai lançar no futuro uma versão só de BOPP, 100% BOPP. E a ideia é fazer um movimento maior na parte da reciclagem no Brasil para conseguir chegar lá na ponta das cooperativas e falar assim, olha, pode deixar que a gente compra esse material, separa que a gente compra, porque hoje vai para o lixo, vai para o aterro sanitário, o BOPP. Uhum. E tentar fazer parcerias com empresas consumidoras desse material, que também é um problema para eles, porque eles têm que prestar contas ambientais e de soluções de reciclagem desse material para poder fomentar projetos sociais. Que a gente fez, por exemplo, a gente fez o Composto São Paulo, que é um projeto de impacto social, e a gente é uma empresa pequena. Se a gente não tiver um apoio externo, a gente não consegue doar. Até hoje eu recebo e-mail, a gente querendo composteira doada. Cara, eu estou precisando receber doação aqui. Tá? A gente também precisa de doação. Mas a ideia é conseguir fomentar toda essa cadeia, né? De conseguir viabilizar projetos em comunidade com uma composteira com BOPP. Mas vocês chegaram a fazer, né? Aquela pessoa que tiver antiga, ela pode ganhar um Isso, a gente desconto. Vocês faz fizeram até um hoje. movimento assim, né? A gente, depois do composto, a gente já fez muitos projetos com escolas públicas, né? A gente implementou compostagem em todas as escolas de Ilhabela. A gente tem um trabalho fez um trabalho forte também com a Secretaria de Educação de São Paulo. Então, a gente tem escolas públicas, então a gente faz esse programa. Quem tem a antiga e quer comprar UME, entra em contato com a gente conecta essa pessoa para ela doar a composteira dela, o minhocário dela, para uma escola pública e a gente dá 80%, R$ 80 de desconto, que já ajuda, né? Já é algo que a gente pode oferecer e ajuda bastante já. Já desenvolvi uma composteira para grandes geradores, mas também é muito custosa de fazer ainda, então a gente não conseguiu dar esse passo. Mas, da mesma maneira que a UME para o minhocário em caixas, eu já tenho um projeto para substituir os nossos cilindros, que a gente implementa compostagem com cilindros, né? Uhum. A E termofílica, né? termofílica, para grandes empresas. Então, tem um projeto na manga ali, só que precisando também de recurso para poder fazer os moldes e poder lançar. Não, muito interessante você comentar, né? Realmente é um desafio empreender aqui no Brasil e as pessoas às vezes olham só pelo preço ali, né? Nossa, a uma é muito caro, ou enfim, faz esse julgamento. Ou, enfim, tudo bem. O legal da compostagem é que a pessoa pode fazer ela de baixíssimo custo com o balde de margarina até poder um dia ter esse privilégio de ter uma UME. Mas elas não sabem o que tem por trás aí, né? Desses anos de trabalho, de desenvolvimento, de ativismo mesmo. Então é importante falar disso para conscientizar também, né? É verdade. E assim, hoje eu estou muito bem. Consegui absorver internamente esse discurso, sabe? Porque eu também ainda pegava, pô, é caro. Aí quando alguém falava que é caro, eu ficava meio assim, poxa, que saco, né?
Hoje para mim está bem claro, gente. É caro, sim. É um produto que não tem comparação, assim, na verdade, né, do que o miocárdio normal. Você vai investir um pouco mais, que não é tanto a mais também. Você vai ter um produto que dura mais de 20 anos. Se você não quebrar, não deixar cair, vai durar 40 anos na tua casa, sei lá quanto. Talvez vai morrer, vai virar uma herança. Você vai ter um relacionamento muito melhor. É um equipamento que você vai lidar todos os dias quase da tua vida. Então, assim, você vai pagar um pouco a mais, vai ter uma experiência muito melhor. E Que nem vai seu caso, valorizar a produção nacional, né? Vai valorizar esses ajuda agentes. a viabilizar tudo que a gente faz, porque assim, e é o que a gente também coloca, a gente não está só para vender UMI, né? A gente faz vídeos gratuitos, deixa a informação disponível para todo mundo, manuais, e então, de uma certa maneira, toda a elaboração de conteúdo e o que a gente coloca é a venda dos produtos que ajuda minimamente a poder possibilitar a gente dedicar um pouco de tempo também para ajudar nesse processo maior. Mas assim, é que nem quando a pessoa está fazendo uma reforma em casa e quer botar uma torneira na cozinha. Ela pode ir lá e comprar uma torneira de R$ 200, como ela pode ir lá e comprar uma torneira de R$ 600. Sabe que vai usar aquela torneira durante muitos anos, acaba, né, vale a pena pagar um pouquinho mais e ter uma torneira que vai ficar ali mais. Eu comparo com a torneira, que é um preço similar, é uma relação similar, é uma coisa doméstica que você vai estar lidando todos os dias ali, né? Então faz parte. Só que se a pessoa não quer pagar, não valoriza, não tem dinheiro, tem as opções mais econômicas também. E também a gente está aberto sempre a conversar, né? Não, a ideia é ajudar. A UME ela vem para também ela levar a experiência da compostagem para pessoas que antes não se enxergavam fazendo compostagem no balde ou numa caixa convencional, né? Ela traz, eu, é engraçado isso. Eu vejo que ela ajuda a popularizar. Por mais que falem, mas como está popularizando? É caro? Não é popular. Não, mas ela populariza no sentido de trazer a proximidade de qualquer pessoa para a compostagem. Isso é um grande legado, é um grande salto, né? E de uma certa maneira, é o que o Composta São Paulo fez, no sentido de que, antes do Composta São Paulo, a minhoca era um bicho nojento e asqueroso. Né? A gente fala assim, minhoca. Minhoca. Então, a gente trabalhou uma parte de design, de informação, de uma parte lúdica. Quando terminou o projeto Composta São Paulo, a minhoca elevou o ranking da minhoca, né? A Virou minhoca bicho de estimação. é um top 3 dos pets do Brasil, a minhoca está lá, né? Gato, cachorro, minhoca. Então isso já é grande, eu vejo que é Uma muito legal. E a conquista, né? USP, ela leva, né? Conseguiu, até na novela da Globo tem compostagem com a UMI hoje, né? Então isso é muito legal, né? Porque traz, assim, de repente ela leva de um jeito diferente. Mas, nossa, olha que legal, isso aqui cabe na minha varanda. Nossa, dá para botar na minha sala. Tem gente que tem um na sala, da cozinha, né, no quarto. Eu conheço gente que tem todos os lugares da casa tem uma UMI. Na lavanderia, na cozinha, no quarto. Acho que só, não sei se banheiro, Na mas de sacada. sacada, muito legal. Maravilha. Claudião, mais uma vez, muito obrigado. Agradecer a todo mundo que acompanhou aqui com a gente. Quem quiser mais informações, tem lá no site da Morada da Floresta. Se quiser passar os contatos, quer fazer umas considerações finais aí, Claudião? Alguma coisa que você queria passar, uma mensagem, alguma coisa que você esqueceu de dizer? Só para explicar que UMI é HUMI, que é humanidade, humus com a minhoca. Às vezes, né, fala, o que é UMI? É RUMI, YUMI, né? Não, é UMI mesmo, de humano, de humanidade. E convidar vocês a conhecerem, quem não conhece ainda, né? Então, é fácil de buscar na internet, você vai achar o site da Morada da Floresta, o Instagram Morada da Floresta, underline oficial, e o da Composteira UMI, que tem muita informação também. E sobre compostagem doméstica, tem um blog lá que eu também consigo me dedicar um pouquinho mais, né, onde vai ver muita informação legal, é no blog da Composteira UMI. E para quem é mais curioso,
tem o site Morada da Floresta barra compostagem, que é o site que a gente mostra para os grandes geradores. Então, nossos serviços para escolas, prefeituras, condomínios, que ali a gente fala também mais de termofílica também. Maravilha. Poxa, então, muito parabéns aí, Cláudio, por essa trajetória, por esse trabalho aí que você tem desenvolvido e estimulado a compostagem no Brasil. Você é uma grande referência aí para todo mundo. E espero aí que todo mundo saia inspirado aqui e comece. Quem não faz, comece a fazer. Quem já faz, se engaje mais para levar aí a compostagem e espalhar ela pela sua cidade. E a gente segue firme aí na Semana Internacional de Conscientização sobre a Compostagem. Amanhã tem mais. E muito obrigado e boa noite a todos. Legal, gente. Obrigado também, Bernardo. Queria agradecer o convite aí, né? Que fiquei muito feliz assim, de te reencontrar nessa motivação toda que você está. Só esqueci de falar para quem quiser realmente comprar, aí a nossa loja virtual é loja.moradadafloresta.eco.br. Todos os sites da Morada da Floresta terminam com .eco.br, não é .com, mas vai encontrar lá. Mas é isso, eu também queria assim, agradecer o convite e parabenizar aí por esse movimento que você está fazendo e estimular aí você também transformar a Uberlândia, né, que com certeza dá para fazer muita coisa e todo mundo que está ouvindo, né, que participou dessa live também, a trazer essa inspiração aí para fazer esse movimento de dentro para fora mesmo, né? Em casa, com a família, com os amigos, levar esse assunto que às vezes as pessoas não fazem por falta de conhecimento, de informação. E se você já está com esse pezinho na compostagem, você pode influenciar muitas pessoas. Teve uma pergunta que eu deixei passar aqui, que a pessoa fala assim, nossa, como inspirar as outras pessoas que moram comigo para fazer compostagem, né? Eu costumo responder que cara, faz você mesmo, nem que seja com as sobras dos resíduos ali, que aí naturalmente aos poucos as pessoas vão se inspirando. Você tem uma outra saída, Cláudio? Não é por essa mesmo. Essa foi minha trajetória. No início aqui era uma república, aqui a casa, né? Eu era o único, durante muitos anos, era só eu que fazia compostagem, era eu que separava, eu cuidava da compostagem sozinho, mas durante anos. E eu não tinha nem como ficar obrigando, eu obrigava assim, pelo menos separar, né? Gente, o resíduo orgânico é nesse balde, tá? Pelo menos isso. Mas era eu que pegava, eu que fazia, eu que mexia no composto. Mas aos poucos as pessoas começam a ver que é legal, né? Ou pega outra pessoa fala, né? Então assim, ela tá com você, tá meio às vezes numa relação viciada, mas de repente vê uma outra pessoa falando de compostagem, já começa a te enxergar com outro olhar. E é isso mesmo. Eu acho que é até importante você ter falado isso, porque assim, a gente já teve até um momento de ser eco-chato, né? E não é o melhor caminho de querer ficar apontando o dedo, de querer ficar ou se achando melhor porque você faz e o outro não faz. Né? Acho que o caminho mesmo é inspirar no exemplo, ali, e assim, oferecer a oportunidade, mas sem criticar, sem menosprezar, sem, né, nada disso. É só oferecer. Você, né, se você faz, você sabe, você pode oferecer um pouquinho mais, estimular as pessoas e inspirar. Acho que esse é o melhor caminho mesmo. Que a gente possa, então, seguir semeando aí essas boas práticas da compostagem para todo mundo aí que está junto com a gente. Valeu. Valeu? Boa noite, Valeu. gente. Um Valeu. abraço. Valeu. Tchau. Tá.